Bem-vindos à segunda aula. Hoje vamos falar de tabelas e relações. Portanto, nós vamos continuar com a introdução ao Access. Também vai ser uma aula mais ou menos teórica, mas temos que saber estas noções básicas para podermos avançar mais para a frente e passar à prática. Portanto, para começar, vamos ver o que é uma tabela. Como já vimos na aula anterior, uma tabela representa uma entidade que não é mais do que um interveniente no sistema. Portanto, na tabela nós vamos definir todas as características dessa entidade e vamos registar os objetos dessa entidade. Esses objetos, por sua vez, podem ser relacionados com objetos de outras tabelas, ok? Portanto, um exemplo disto será uma tabela de clientes que representa os clientes reais de uma loja e eu vou definir todas as características do cliente. Pode ser, por exemplo, o nome, a morada, data de nascimento. Portanto, todas as informações que eu quiser, eu vou definir nas colunas desta tabela. E a seguir vou registar vários objetos dessa entidade. Ou seja, eu vou registar todos os clientes, em que cada cliente vai ter que ter toda essa informação. Para relacionar as tabelas, nós precisamos de um campo que nós chamamos de chave primária. A chave primária é o campo que identifica o registro de uma tabela. Ou seja, nós temos que definir um campo na tabela que vai identificar cada registro. Portanto, imaginem uma tabela de clientes em que o primeiro cliente que eu introduzo fica com o campo com a chave 1 e não haverá nenhum outro cliente com aquela chave. Portanto, cada cliente que for introduzido será atribuído uma chave diferente e é assim que ele é identificado, é através desse campo. É também este campo que permite relacionar com outras tabelas. Ok? Vamos ver um exemplo disto. Se eu definir os seguintes campos, ID, nome, morada e telefone para os clientes. Isto significa que cada cliente terá um ID, um nome, uma morada e um telefone. Como podem ver aqui, o ID tem uma chavinha aqui. Isto significa que ele é a chave primária desta tabela. E o tipo de dados atribuído é numeração automática. Isto significa que cada cliente que for introduzido terá um ID único. Ou seja, o primeiro será o 1, o segundo será o 2, o terceiro será o 3. E isto não é introduzido por quem está a colocar os dados na tabela, será introduzido automaticamente pelo sistema. E nós podemos ver aqui a vista da tabela, vista de dados. Portanto, no Access temos sempre duas vistas. Esta é a vista de estrutura, em que nós definimos os campos. E esta é a vista de dados em que nós introduzimos para cada cliente os campos que definimos. Ou seja, nós aqui temos ID, nome, morada e telefone. Para cada cliente, em cada linha, será introduzido o ID do cliente, o nome do cliente, a morada e o telefone do cliente. Ok? Então temos dois clientes e, como podem ver, o ID do João é o 1, o ID da Maria é o 2. Novos clientes que forem introduzidos, automaticamente será atribuído novos IDs. Além da chave primária, existe outro tipo de chave que é a chave estrangeira. Numa tabela que nós queiramos relacionar com uma tabela já existente, usamos este tipo de chave. Portanto, no fundo, é um campo que identifica um registro de outra tabela. As duas chaves têm que ter o mesmo tipo de dados. Além disso, os campos da chave estrangeira só podem conter valores que existam na outra tabela. Ok? Vamos ver então um exemplo disto. Eu tenho aqui, por exemplo, uma tabela de vendas, a estrutura da tabela de vendas, que tem aqui um campo
cliente ID. Este campo representa um cliente, ok? E esta ligação é feita desta forma, ou seja, o ID do cliente está relacionado com o campo cliente ID da tabela de vendas. Ok? Portanto, quando eu fizer uma venda que queira referenciar o João, que nós vimos anteriormente, portanto eu vou colocar nesta venda o ID de cliente 1. Se quiser referenciar a Maria, vou colocar o ID de cliente 2. Eu não posso colocar mais nenhum valor, porque a tabela de clientes só tem aqueles dois valores. Portanto, é isso que está aqui a dizer, e na próxima aula vamos ver um exemplo mais prático disto.